Fala pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo, mais diferente do outro que eu já postei hoje, né? São 2 vídeos por dia, diferente do outro que eu já postei hoje, do Vini Júnior que vocês devem ter visto. Hoje vai ser um vídeo muito emocionante. Hoje você vai acompanhar comigo a história de Kalidou Koulibaly, que é a história do atacante do Napoli, né? Que conta a história dele e tal, desde o comecinho. Mas antes do vídeo começar, eu já peço pra você deixar aquele seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal pra nós, chegamos a 40 inscritos. Então, mas agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. O que você acha que deve ser feito? Digo que se você não passou... Eu acho que as crianças entendem o mundo melhor do que os adultos. Especialmente em como devemos tratar outras pessoas. Às vezes as pessoas me fazem essas perguntas em entrevistas e é muito difícil de responder. Eles dizem: Cole, como você se sente quando os torcedores fazem cantos racistas pra você? Como isso te incomoda? O que você acha que deve ser feito? Eu digo que se você não passou por isso, não tem como realmente entender. É uma coisa tão feia e é realmente difícil falar sobre. Mas eu vou tentar explicar pra você agora, porque é uma mensagem importante que toda criança precisa entender. Mas antes, precisamos de ódio. A primeira vez que eu realmente vivenciei racismo no futebol foi contra a Lazio, algumas temporadas atrás. Toda vez que eu tocava na bola, eu escutava alguns torcedores deles fazendo barulhos e gestos, mas eu não tinha certeza se era só minha imaginação. Quando a bola saiu, eu perguntei para os meus companheiros: eles fizeram isso para mim? Então, o jogo continuou e eu percebi alguns torcedores da Lazio fazendo sons de macaco toda vez que eu tocava na bola. É impossível saber o que fazer exatamente num momento desses. Teve um momento em que eu simplesmente queria sair do campo, desistir do jogo, mas aí pensei comigo que era exatamente isso que eles queriam que eu fizesse. E eu lembro de pensar: por que eles fazem isso? Só porque eu sou negro? Não é normal um cara negro no mundo? Você tá apenas jogando o jogo que você ama, como fez milhares de vezes antes. Você se sente magoado, insultado. Honestamente, chega a um ponto que você sente vergonha de si mesmo. Depois de um tempo, o juiz da partida, o Sr. Ihati, parou o jogo. Ele veio correndo até mim e disse: Kalidou, eu tô com você. Não se preocupe. Vamos parar com esse coro. Se você não quiser terminar o jogo, me fala. Eu pensei que foi uma atitude muito corajosa da parte dele, mas disse que queria terminar assim mesmo o jogo. No estádio, fizeram um anúncio aos torcedores. Mas depois de 3 minutos que a partida recomeçou, eles começaram a cantar de novo. Os cantos não pararam. Quando o jogo acabou, eu tava caminhando pro túnel e tava muito puto. Mas aí eu lembrei de algo importante. Antes do jogo, eu entrei em campo com um pequeno torcedor segurando a minha mão. Ele tinha pedido minha camisa de presente, e eu prometi que daria a camisa a ele depois do jogo. Então, voltei pro campo e fui procurá-lo. E eu o encontrei, na arquibancada, e entreguei a minha camisa. E adivinha qual foi a primeira coisa que ele me disse? Eu sinto muito pelo que acabou de acontecer. Aquilo realmente me afetou muito. Esse pequeno garoto estava se desculpando pelo que não sei quantos homens crescidos tinham feito. E essa foi a primeira coisa que ele pensou, em como eu estava me sentindo com isso. E eu disse pra ele: ah, isso não importa. Muito obrigado, viu? Até mais. Esse é o espírito de uma criança. Isso é o que estamos perdendo no mundo agora mesmo. Eu sei que esses incidentes não estão acontecendo apenas por causa da cor da pele. Eu escuto quando os torcedores xingam os meus companheiros de equipe também. Chamam os sérvios de ciganos. Chamam até o italiano como Lorenzo Insigne de merda napolitana. Nós precisamos ser melhores. O incidente acontece. Os clubes fazem uma bela declaração e então acontece de novo. Na Inglaterra, vemos o quanto isso mudou. Quando a pessoa é identificada, ela é banida do estádio para sempre. Espero que na Itália um dia seja igual. Mas também penso nas pessoas que fazem isso. Como você pode fazer as pessoas mudarem? Como você pode alcançar diretamente o coração delas? E eu ainda não tenho as respostas para isso. Tudo que eu posso fazer é contar minha história. Talvez as pessoas olhem para mim e vejam apenas um jogador de futebol. Ou um jogador de futebol negro. Mas eu sou muito mais do que isso. Eu falo para os meus amigos sempre: se vocês me veem como um jogador de futebol e não como o pequeno Cole e seu amigo, então eu falei na vida. Eu cresci na França, numa pequena cidade chamada Sandié, onde há muitos imigrantes, senegaleses, marroquinos, turcos. Meus pais vieram de Senegal. Meu pai veio primeiro, era lenhador. Sim, um verdadeiro lenhador francês. Eles existem. Mas antes de conseguir o trabalho, ele veio para Paris
sem documentos e trabalhou em uma fábrica têxtil. 7 dias... Galera, como o vídeo é muito longo, eu vou fazer, tipo, mais uma série. Mas essa série vai ser tão rápida que não vai ter nem nome. Não vai ter nem nome, porque vai ser rápido. Porque eu tô com muita série na cabeça. Eu só trouxe essa história do Colibali porque a gente tem que falar. A gente não pode deixar isso impune. Bom, enfim, vamos continuar acompanhando o vídeo. por semana, sem descanso, sem folga. E fez isso por 5 anos sem parar. Só para conseguir economizar dinheiro suficiente para trazer minha mãe para a França. Então, um tempo depois, o pequeno Kalidou nasceu em Sanjé. Meu nome foi escolhido do Alcorão. Minha mãe gosta de contar uma história sobre a primeira vez que voltamos a Senegal. Eu tinha 6 anos e estava um pouco assustado. Foi a primeira vez que encontrei meus avós e primos. E foi um choque para mim ver como as pessoas viviam em outras partes do mundo. Todas as crianças estavam aí jogando bola descalças. E eu lembro de ficar muito chateado com isso. Minha mãe disse que eu estava implorando para ela ir até uma loja e comprar sapato para todo mundo. Então, aí eu poder jogar bola com eles. Minha mãe olhou para mim e disse: Kalidou, só tira seus sapatos e vai jogar bola como eles jogam. No fim, tirei meus sapatos e fui brincar com os primos. E aí que começa a minha história com futebol. Quando voltamos para a França, eu jogava todos os dias no pequeno parque perto de casa. Tinha tantos imigrantes que fazíamos o jogo Senegal contra Marrocos, Turquia contra a França, Turquia contra Senegal e assim diante. Era uma Copa do Mundo todo santo dia. Era uma vizinhança onde, como eu posso explicar isso? Se sua mãe precisava de algo, você não ia no mercado primeiro, você ia na casa de algum vizinho. Não tinha porta fechada pra você, entende? Quando eu ia pra casa do meu amigo e dizia: Oi, o Mohamed tá aí? A mãe dele falava: Não, Kalidou, ele saiu, mas você não quer ficar aqui jogando PlayStation? Olha só, eu não tinha um PlayStation em casa. Então, eu simplesmente tirava os meus sapatos, entrava na casa do meu amigo como se fosse a minha casa e era completamente bem-vindo. Se ela me dissesse: Kalidou, eu quero que você vá na padaria e compre pães pra gente, eu iria na padaria como se fosse minha própria mãe pedindo. Quando você cresce nesse ambiente, você vê todo mundo como seu irmão. Somos negros, brancos, árabes, africanos, muçulmanos, cristãos. Sim, mas todos somos franceses. Quando estamos todos com fome, então vamos almoçar uma refeição turca todos juntos. Hoje à noite, vamos todos para minha casa e já temos uma comida senegalesa. Sim, nós temos diferenças, mas somos todos iguais. Lembro que durante a Copa do Mundo de 2002, tivemos que ir para a escola no primeiro dia de Copa do Mundo, na partida entre França e Senegal. A Copa foi no Japão, então tinha muito fuso horário. Todos saímos por recreio e jogamos futebol como se fosse a final da Copa do Mundo. Mas depois tivemos que voltar para aula e estudar. A gente estava muito deprimido. O jogo era às 2 da tarde. 1h59 a professora falou: Vamos, todos abram seus livros. Nós abrimos nossos livros, mas estávamos sonhando, no entanto. Ninguém poderia pensar em ler. Todo mundo estava pensando em Henry, Zizou, Diouf, Bouba Diop. 2 minutos se passaram, 3 minutos. Então a professora olhou para o relógio dela e ela falou: Ok, todo mundo, guarda os livros. Mas o que está acontecendo? Então ela falou: Agora vamos assistir esse filme educacional que com certeza vocês acharão muito chato. Aí ela pegou o controle remoto e virou a pequena TV da sala e ligou no jogo. E disse: esse vai ser o nosso segredinho, ok? Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Tinha 25 de nós na turma. Turquinos, senegaleses, franceses, mas estávamos juntos. Me lembro com tanta clareza, depois que Senegal venceu, voltando para casa depois da aula e vendo os pais dos meus amigos dançando na rua. Eles estavam tão felizes que até os marroquinos e turcos dançavam com eles. Essa lembrança vive na minha mente, porque é sobre isso que o futebol é. É disso que é o meu bairro. Você pode ter tudo na vida. Você pode ter muito dinheiro, ter carros bonitos, mas você não pode comprar em qualquer lugar essas 3 coisas: amizade, família e serenidade. Estas são as coisas mais importantes da vida. Você não pode comprar isso em lugar nenhum. Essa é a lição mais importante que podemos ensinar aos nossos filhos. Isto é o que os meus pais me ensinaram. Eles não ligavam muito para futebol. Realmente eles não ligavam. Meus pais nunca vieram me assistir jogando. Bom, meu pai veio uma vez, na verdade. Minha mãe nunca. Mas às vezes eles assistiam os grandes jogos comigo quando passava na TV. Então, eu sempre tive em mente que se eles não viessem ao estádio, eu teria que levar o estádio até eles. Eu tenho que estar na TV para que eles possam me assistir. Eu nunca vou esquecer quando fui chamado para o time principal do Mets. Cheguei atrasado, estava no banco de reservas e sabia que o jogo ia passar na TV. Então, logo depois do jogo, liguei para minha mãe e disse: Mãe, você assistiu? Você ficou feliz? E ela disse: Feliz? Você sempre joga futebol, filho. É normal, não é isso que você gosta? Agora você só tá na TV, isso é bom.
E ela não disse isso de maneira ruim, mas ela é assim. Pra ela, é o mesmo jogo que eu jogava quando eu era criança. Talvez seja bom que mais pessoas vejam assim. O futebol é um jogo que deveria aproximar as pessoas, não? O futebol me levou ao redor do mundo. Fui ao Genk da Bélgica e depois ao Napoli da Itália. Aprendi muitas línguas e conheci muitas pessoas diferentes. Há uma expressão que diz: quando você aprende todas as línguas, você pode abrir todas as portas. Não vou mentir. Sou tão culpado quanto qualquer um por ter minhas próprias ideias sobre as pessoas e sobre os lugares. Antes de vir para o Napoli, eu estava realmente ansioso porque eu não conhecia a língua e eu vi algumas pessoas falando de máfia, de crimes e de tudo mais. E eu nunca tinha ido até Napoli. E eu não sabia se o que as pessoas estavam falando era verdade. Quando você aprende todas as línguas, você pode abrir todas as portas. E na verdade, essa é uma história muito engraçada. Quando eu estava no Genk, meu amigo Ahmed estava vindo passar alguns dias na minha casa. Então, lá estou eu esperando ele chegar na estação de trem. E eis que recebo uma ligação de um número estranho. E eu atendi em inglês. Alô, quem tá falando? E a voz do outro lado. Ah, aqui é o Rafa Benítez. E eu disse: Ahmed, para de me zoar, meu. Já tô aqui na estação te esperando, cara. E desliguei o telefone. Aí o telefone tocou de novo. Eu já fiquei puto. Ahmed, mano, para com isso. Já tô aqui te esperando. Tá chegando ou não tá? E do outro lado. Oi? Então, aqui é o Rafa Benítez. E desliguei o telefone de novo. Então, um pouco depois, meu agente me liga e fala: Goli, tudo bem? Você já ouviu falar do Rafa Benítez do Napoli, né? Então, ele quer falar com você. Eu disse: Quê? Você tá me zoando? Então, eu acho que ele acabou de me ligar 2 vezes e eu bati o telefone na cara dele. Eu pensei que era o meu amigo me zoando. Aí meu agente ligou pro Rafa pra explicar o que aconteceu e então o Rafa me liga de novo. E eu atendi como se nada tivesse acontecido. Olá, Rafa, buenos dias, como estás? E ele: Olá, Calidu, você prefere falar em inglês? E eu falei: Como quiser, falamos do jeito que você preferir. Então acabamos conversando em francês. Ele tava fazendo tantas perguntas, se eu namorava, se eu gostava de balada, se conhecia Nápoles, os jogadores do Napoli. E eu disse: Bom, mister, eu conheço o Hanzik. A verdade é que eu não conhecia realmente os jogadores ou qualquer coisa sobre a cidade. Mas é claro que eu conheci o Rafa Benítez. E fiquei muito impressionado com tudo que ele me disse. Liguei pro meu agente na hora e disse: Faça o que tiver que fazer, eu vou pro Napoli. Só restavam 48 horas para encerrar a janela de inverno. E o Napoli não conseguiu chegar a um acordo com o Genk. Mas Rafa cumpriu sua palavra e comprou meu passe na janela de verão. Eu cheguei pro médico. Eu tava muito...